Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã, estamos começando o programa Mão na Roda e hoje com a ilustríssima presença do professor Dr. Michel Eustáquio Dantas Chaves. Michel, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Muito obrigado, Paulo. É um prazer falar contigo, que é uma referência para mim e para toda essa audiência da TV Câmara, uma reverência à referência. Muito obrigado. Olha só, muito bom. Bom, e você que nos assiste, olha só o currículo sensacional do professor Dr. Michel. Graduação em Geografia pela Universidade Federal de Alfenas, em 2011, mestrado em Engenharia Agrícola e doutorado em Engenharia Agrícola também pela Universidade Federal de Lavras, especialização em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais protegidas pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e também fez 2 pós-doutorados pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. Que sensacional. Parabéns, hein, Michel? Muito obrigado, Paulo. É uma formação que desde pequeno eu tive interesse, muito interesse. Sempre gostei dessa área da paisagem, do espaço, da geopolítica das coisas. Então sempre me interessei e trilhei esse caminho aí. Tive a bênção de poder trilhá-lo e estou aqui hoje, professor da Unesp, com essa formação. É sensacional, inclusive isso que eu ia comentar agora, né? O professor Michel trabalha aqui também no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Unesp de Tupã, né? É o nosso último contratado no time de engenharia. Exato, eu tive o prazer, a honra de estar aqui com vocês, com o concurso da Unesp. Foi um concurso bem concorrido, né? E tive a oportunidade de poder conseguir passar, ser aprovado e trabalhar. Vim mostrar o meu trabalho e poder também, junto com a equipe da engenharia de biosistemas, poder trabalhar em todos os temas dessa parte agrícola, ambiental, que, na minha opinião, não tinha que ter essa dicotomia entre ambiental e agrícola. Eu vejo que o curso de engenharia de biosistemas fornece exatamente isso, uma visão holística, sistêmica daquilo que a gente tem no espaço, na paisagem. Então, eu acredito que eu estou no lugar certo, na hora certa. Com certeza. Excelente, Michel. Bom, e para que o pessoal de casa aí te conheça um pouquinho mais, fala para eles quem é Michel Eustáquio Dantas Chaves. Eu sou um mineiro belo-horizontino, nasci em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e fui muito cedo para o sul de Minas. Então, eu sou o mais sul-mineiro dos belo-horizontinos. Eu fui com 5, 6 anos de idade para o sul de Minas, para Alfenas, então foi onde eu me formei até, eu vivi em Alfenas até depois de formado, e desde pequeno sempre me interessei pela geografia, pela questão das montanhas, da paisagem, da superfície terrestre, as águas, tudo aquilo que envolve aí o que a gente vê, a observação do espaço, né? E aí, dentro da formação, dentro da graduação, eu pude perceber que dava para a gente ter uma visão ainda mais sistêmica, vendo por satélite. Então, quando eu comecei a trabalhar com imagem de satélite na graduação, me apaixonei pelo tema e desde então tenho trabalhado nessa linha de poder observar a superfície terrestre com imagem de satélite, com drones, com vantes. Então, tenho trabalhado nessa questão da paisagem, do espaço, e na graduação foi onde eu pude me aprofundar, pude realizar aquele sonho de menino de poder observar a superfície, né? Olha só que sensacional. Então isso foi o que te motivou a fazer o seu curso de graduação em Geografia também? Exatamente. Primeiro, eu tenho que falar uma coisa. Eu tentei ser jogador de futebol. Ah, é? Fiquei até 7 meses na base do Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Mas não avancei no talento esportivo, né? E você jogava em que posição? Eu era meio-campista pelo lado esquerdo ou ponta esquerda. Eu fazia o lado esquerdo. Olha só, sempre jogava rapaz. por ali. Aí, depois disso, Paulo, dessa pequena desilusão esportiva, eu me dediquei aos estudos e continuei com aquele desejo de poder observar a paisagem, entender o que acontece na superfície terrestre, não só ambientalmente ou de forma agrícola, mas o socioambiental da questão, o socioagrário e esses conflitos de uso da terra. Essa questão sempre me interessou. Então, o uso da tecnologia é mais uma ferramenta para poder identificar essa questão ambiental, questão agrária, e poder entender mais o que acontece na superfície. E foi sim na graduação que me despertou. Excelente. Inclusive o seu trabalho de graduação, o que foi que você fez? Na graduação é aquele momento onde você, com a iniciação científica, né, a gente teve aqui dentro das entrevistas, né, o professor João, que falou muito sobre iniciação científica, e na graduação é quando você tem um contato com a ciência em primeiro plano.
E esse contato, muitas vezes, é ele que vai definir toda aquela questão que você entendeu e poder depois reverberar e praticar. Eu trabalhei muito com expansão agrícola e expansão urbana de Alfenas. Eu morava em Alfenas, então conhecia o cenário ali. Então, dentro do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e da iniciação científica, a gente predisse alguns vetores de expansão de crescimento do município e o crescimento da lavoura também. E eu estava até conversando contigo antes, hoje, 12 anos depois, a gente consegue ver que os resultados estão de acordo com o que está acontecendo. A gente conseguiu predizer com uma certa exatidão. Na época, a gente não tinha os dados que temos hoje, para poder validar, mas hoje eu posso dizer para você que o nosso modelo que a gente fez na época da graduação acertou. A Alfenas está expandindo, é um município da ordem de 70, 80 mil habitantes no sul de Minas Gerais, então um município de médio e pequeno porte, que tem uma vocação agrícola. Então, por eu estar inserido nesse contexto de um município em expansão e com vocação agrícola, eu trabalhei exatamente com esse tema. E foi Muito daí bom. que, a partir do momento que eu comecei a usar a imagem de satélite, eu vi que tinha muita correlação mais com a agricultura. Aí foi a ponte para depois, para mestrado e doutorado. Excelente. Inclusive, no seu período de graduação, você fez o estágio na Embrapa. A Embrapa é a maior referência que a gente tem, em termos de pesquisa agropecuária. E essa questão do uso de satélite é muito forte na Embrapa. A Embrapa que eu fiz o estágio é a Informática Agropecuária, em Campinas. E lá eu fui supervisionado pelo Dr. Júlio Esquerdo, que é uma das maiores referências do tema aqui no Brasil e até internacionalmente. E nesse período que eu fiquei no estágio, eu pude aprimorar o que eu já tinha visto na graduação. E também pude ter uma motivação a mais para fazer outras pesquisas. Então, é um momento que é chave para todo pesquisador, é a hora do estágio. E para mim não foi diferente. Excelente. Isso trilhou aí um caminho para você seguir no mestrado, no doutorado também? Porque na Embrapa eu pude ver, por exemplo, técnicas de análise de séries temporais para a identificação de áreas agrícolas, para a estimativa de produtividade, ou seja, a tecnologia do sensor é a primária, onde você tem a reflectância dos alvos, e depois todos esses sinais que você extrai, você pode utilizar para identificar o que está acontecendo em termos dinâmicos. E a agricultura é muito dinâmica, então a gente não consegue mais hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, investigar com uma imagem só, por exemplo. É preciso de uma série de imagens. Isso gera um grande volume de dados. Isso me motivou a trabalhar numa linha de pesquisa que pudesse adequar o grande volume de dados. Aí que eu fui para o mestrado na UFLA, nessa linha. E lá você fez o que no seu trabalho de mestrado? No trabalho de mestrado eu dei continuidade. Isso também eu acho que é importante, a gente poder dar continuidade aos temas que a gente está aprendendo, claro que sempre observando outras temáticas e agregando conteúdo. Mas eu pude dar continuidade a essa linha de raciocínio, de análise de séries temporais aplicadas à estimativa de safra, à estimativa de área agrícola principalmente, porque a gente tem uma incerteza muito grande na cadeia produtiva agropecuária. No caso agrícola, por exemplo, para ser mais específico, o que acontece? Nós temos estimativas de área de plantio mais exatas somente após a colheita. Então, quando você obtém essa informação, ela já é pretérita, já aconteceu. E muitas vezes é uma informação que a gente precisava no começo da safra. Quanto que nós vamos ter de área, quanto dessa área vai ser produzido, quantas sacas por hectare, e até então a gente não tinha essa informação. Eu fiz esse tipo de trabalho para uma região muito produtiva em Minas, que era o Triângulo Mineiro. E especificamente estava avaliando milho, soja e café. São três culturas, claro que milho e soja têm uma semelhança muito grande, mas o parque cafeiro é totalmente diferente. Então, o desafio foi mapear o café em relação à vegetação natural, em relação a eucalipto, que parece muito numa imagem de satélite, e mapear os grãos também. A gente fez algumas incursões a campo, fomos ao Triângulo Mineiro, e lá o café de Cerrado é o café de exportação, o café em alto, o parque cafeiro praticamente todo irrigado, então é difícil para trabalhar com isso. Então essa base que eu tive no mestrado, ela já veio da época do estágio, que já tinha vindo da época da graduação. E aí no estágio
eu pude aprimorar o da graduação e no mestrado aprimorar o do estágio, incluindo algumas coisas como variáveis meteorológicas, que é um grande desafio também que a gente tem hoje, com o grande volume de dados, a gente acaba querendo usar muita coisa, muitas vezes coisas desnecessárias, e aí a gente não consegue trabalhar. Mas o dado meteorológico é muito importante. Ele foi um grande diferencial no meu mestrado. Por exemplo, dados de temperatura e precipitação. Porque se eu estou investigando cultura agrícola, eu preciso entender a evapotranspiração, a questão climática, a edafoclimática que envolve a cultura agrícola, e eu fui ver isso no mestrado. Tive professores excelentes na UFLA. A UFLA é uma referência mundial nesse assunto, então toda a base que eu tive no mestrado foi mais voltada a essa análise de séries temporais e também a análise de dados climatológicos. Com esse conjunto de dados eu pude aprimorar a identificação de lavouras. Poxa vida, que sensacional, Michel. Parabéns, hein? Obrigado. E no seu doutorado, que você também fez no doutorado em Engenharia Agrícola, né? O doutorado também foi na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, só que no doutorado eu tive uma outra temática. Até então eu tinha identificado áreas, né? Estimar a área do Parque Cafeeiro, a área da cultura de milho no Triângulo Mineiro, da cultura de soja. Então você nota que era regionalizado. O Triângulo Mineiro, apesar de ser um grande produtor, ele espacialmente é limitado. Então, no doutorado, a UFLA teve uma parceria com o Grupo Bom Futuro de Mato Grosso. E os professores que me orientavam, eles também tinham parceria com esse grupo e eles tinham dados de campo do estado todo de Mato Grosso. Então, o desafio foi fazer a estimativa de área para o estado todo de soja na primeira safra, milho e algodão e milheto na segunda safra, e depois estimar a produtividade dessas áreas, para essas 4 culturas. Então, o desafio foi, espacialmente falando, na questão de ser um estado todo, né, você fazer uma avaliação desse porte para uma grande área como é o estado de Mato Grosso, que é muito dinâmico, é um estado muito dinâmico, muito produtivo, é difícil por esse ponto, e também pela questão temporal, porque nós tínhamos uma série de dados de 10 anos. É muito dado para você trabalhar, e esse dado, no tempo, ele fica muitas vezes obsoleto. A gente conseguiu integrar toda essa informação para gerar uma única informação válida. Então a gente conseguiu identificar a área de soja, com base nos dados do IBGE e da Conab para comparação, para 10 anos, né? E depois predizer para mais 10, e também a estimativa de produtividade, com base no que eles tinham de dados de sacas por hectare e dados de campo mesmo, então uma precisão muito grande. Então esse foi o diferencial para o doutorado. Também usando dados climatológicos, todo aquele esquema de análise de séries temporais, mas com um enfoque um pouco diferente, já incluindo estimativa de safra, que é um tema muito complicado de trabalhar, porque a agricultura é muito heterogênea, a soja que se planta no sul do Mato Grosso não é a mesma do norte do Mato Grosso, nem do leste nem do oeste. Então, a gente tinha que regionalizar os modelos em alguns momentos para poder captar todas essas variações. E com a bênção de Deus a gente conseguiu fazer. Que bom, parabéns. E aproveitando aqui também, falando dessa sua trajetória acadêmica, você fez 2 pós-doutorados no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? E o que você fez efetivamente lá no INPE? Bom, o INPE foi uma experiência riquíssima para mim. O INPE é primeiro mundo em termos de sensoriamento remoto, geoprocessamento, geotecnologias. E ele, não preciso dizer da relevância do INPE em termos de estatísticas oficiais, não só na questão agrícola, mas na questão ambiental, uma relevância muito grande, por exemplo, no tema de desmatamento, no tema de degradação, que são informações, Paulo, que geram divisas para o país. Essa questão agroambiental gera divisas para o Brasil. O Brasil é potência agroambiental, ele não é apenas potência agrária, é apenas potência ambiental. E o INPE é um órgão vinculado ao governo, ele é do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, dentro do INPE existem muitos projetos ligados a queimadas, à questão aquática das águas, à qualidade das águas, e especificamente projetos ligados a uso e cobertura da terra. Foi aí que eu entrei. Eu fui inserido em 2019 no projeto Brasil Data Cube, que é o cubo de dados brasileiro, que entra muito na questão que eu falei anteriormente, do grande volume de dados. Você tem várias imagens de satélite disponíveis, hoje em dia é uma constelação para isso,
mas muitas vezes você não tem a capacidade computacional para processar esse grande volume de dados. Então, ficam dados obsoletos. Mas no caso do Brasil Data Cube, é a construção de uma arquitetura, um sistema para poder otimizar o uso dessa tecnologia, fazer com que esse dado esteja pronto para uso. Então, eu trabalhava na parte de aplicação, que era a parte que indicava como deveria ser o produto e depois testava. O produto, no caso, eu estou falando de um cubo de dados, que nada mais é do que o empilhamento das imagens em série temporal. Então, se eu tenho espaço, tempo e propriedades, eu tenho um formato cúbico, que na analogia a gente chama de cubo de dados. O espaço pela questão de estar avaliando uma paisagem, um local determinado, o tempo porque a gente tem série de imagens, ou seja, um sequenciamento de cada região ao longo do tempo, como evolui essa dinâmica, e a questão das propriedades. O que tem naquela imagem ali? Tem soja? Tem floresta? O que é? Isso é a propriedade, o valor de reflectância de acordo com cada categoria de uso da terra. Então, eu fui inserido nesse projeto. Eu trabalhei com pesquisadores referências para mim, continuaram sendo referências para mim e tenho muito respeito pelo INPE. O INPE me ensinou muito e é um órgão que está a serviço da população brasileira, a serviço de gerar inovação. Porque nesse setor espacial, você há de convir que o mercado privado também gera muita inovação. Então, para um setor público, para um órgão público, poder lidar com essa questão da inovação para gerar informação a nível nacional em termos de programa de governo, programa de Estado, é muito trabalhoso. E o INPE sempre conseguiu estar na vanguarda do mundo em captação de recursos, em formação de capital pessoal e de pesquisadores que, além de utilizarem e desenvolverem algoritmos, eles pensam sobre o que acontece ali. E isso é um diferencial do INPE. Muitas vezes a gente usa o algoritmo, a tecnologia, fala-se muito hoje em inteligência artificial, inovação, mas tem por trás daquilo o pensamento disso. E no INPE a gente tem essa visão bem clara, a gente entra lá, no primeiro momento já tem essa visão e sai com essa visão. Então a parte do INPE na minha formação foi primordial, pude trabalhar com pesquisadores de diferentes áreas, pessoal da água, do fogo, da agricultura, da parte ambiental, fiz avaliações na Amazônia, no Cerrado brasileiro, então tanto no primeiro pós-doutorado quanto no segundo, a interface foi essa, de uso e cobertura da terra, para mapeamento, para monitoramento, para identificação do que realmente está acontecendo na nossa paisagem, né? O território brasileiro é muito vasto, é muito denso, a gente não consegue, por exemplo, ter um agente de campo em cada lugar. Então, essa informação de satélite é essencial para a nossa soberania nacional. Perfeito, Michel. Excelente contextualização sobre toda essa sua trajetória excepcional. Muito obrigado. Agora, meu amigo, uma pergunta. Como que foi trilhar esse caminho? Sair lá do sul de Minas Gerais, um menino, e chegar até onde você chegou hoje aí, um pesquisador que passou pelo INPE, que é um professor aí da Unesp, uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina. Como que foi esse caminho? Foi, sobretudo, desafiador, porque quando a gente é pequeno, quando a gente tem sonho, né, você imagina estando lá, mas você não imagina o processo, como é para chegar lá. E aí sempre um desafio diário, de você ter que se aventurar, morar numa cidade diferente da sua família, morar longe das pessoas que você ama. Então, no primeiro momento, a formação começando em Alfenas foi muito importante, porque ali eu ainda tinha o suporte da minha família. Morava com a minha mãe, meu irmão. Meu pai faleceu em 2006, antes de eu começar a faculdade. Então, eu morava com a minha mãe e meu irmão, só que em 2010 eles se mudaram. Eles foram para a cidade do lado, Monte Belo, por proposta de emprego, por termos profissionais também. E aí eu fiquei em Alfenas. E aí, Alfenas e Lavras são municípios que a gente até brinca um pouco com os estudantes nossos aqui, municípios que têm de tudo. Se você quiser festa todo dia, tem. Se você quiser bagunça todo dia, tem. Mas se você quiser estudar e observar o que você vai fazer no futuro, tem também. Eu fiquei com essa parte. Então, por já vislumbrar o que eu queria, já ter uma noção um pouco mais prática do que eu queria como profissional, eu abdiquei de muita coisa. Em termos de festa, de noite, de farra, isso não me pertenceu em momento algum. Claro que uma vez ou outra você sai, você
brinca, mas o grande desafio é exatamente esse, saber medir aquilo que te convém naquele momento. Então, para quem está se formando enquanto um profissional, algumas condutas são necessárias, desde o primeiro momento. Então, sempre fui firme nessa questão. E no município de Lavras, onde eu já tinha uma responsabilidade maior, que eu coordenava o meu projeto de mestrado e depois coordenei o de doutorado, todos os meus supervisores, orientadores falaram, olha, quem tem que administrar é você, quem tem que administrar o tempo, os prazos, a carga, a disciplina que você tem que fazer, o método que você tem que aplicar é você. Então você tem que, a partir desse momento, ter cabeça. Então o grande desafio, Paulo, eu vejo muito que hoje em dia está até muito mais fácil, porque nós temos aí internet, várias outras tecnologias, não que não tivesse internet na minha época, mas o uso da internet hoje ele permite com que você corte vários caminhos dentro da academia. E naquela época não, muitas vezes eu tinha que buscar o livro empoeirado, aquele livro que está escanteado na última fileira da biblioteca. O livro não tem Ctrl F, né? Não tem. Para você pesquisar ali mais rápido Exatamente. a palavra. Você tinha que entender o conteúdo. Para você, eu comecei muito cedo também, dentro dos estágios do mestrado e doutorado, a ministrar algumas aulas. Então, a questão de planejar o tempo da aula, organizar o que você vai dar de conteúdo. Então, naquilo ali eu fui me envolvendo de modo tão grande, uma prática para mim natural, que eu fui abdicando de outras coisas. Mas o principal desafio era ficar longe da família. Quando tinha um fim de semana, um feriado, eu ia para casa. Porque é muito importante, a gente não pode perder esse contato com a família. Hoje eles estão um pouquinho mais distantes, minha mãe mora em Minas Gerais, mora em Monte Belo com meu irmão, e eu tenho uma namorada que mora em Belém, para você ter uma ideia. Então essa questão de estar longe da família e longe de pessoas que você ama, além de ser desafiador por si só, pela distância, é desafiador porque você tem que conciliar com o aspecto profissional. Mesmo que você esteja ainda na graduação, no mestrado ou no doutorado, você está se tornando um profissional. Então, adquirir essa conduta desde o início é o que faz você driblar esses problemas. Se não fosse isso, não sei se eu conseguiria ter essa formação. Tudo isso hoje. Exatamente. Parabéns, Michel. Obrigado. Excelente. Bom, e você que nos assiste, a gente vai fazer um breve intervalo, é só um minutinho, daqui a pouco a gente já retorna.